Marcelo ele não errou, né, com relação ao tema aí do compartilhar, ainda que algumas possibilidades ficaram em abertos, né, do que poderia ser tratado hoje, mas eu principalmente, né, assim, já vinha considerando sobre esse tema da igreja, do testemunho da casa do Senhor, e então escutando aquilo que o Senhor ele não vai dar muito certo, né? Aquilo que o Senhor ele desejou nos dizer nesses dias, né, nesse feriado, o Senhor ele tem ainda queimado mais dentro do meu coração aquilo que sobre esse tema, sobre esse assunto, e eu espero, irmãos, sinceramente, que esse tema ele não seja um tema, né, de interesse apenas do presbitério, ou um tema de interesse apenas de alguns irmãos. Esse tema com respeito ao testemunho da casa de Deus precisa ser algum encargo e algo que queime nos corações de todos os irmãos, porque não estamos falando de coisas referentes diretamente a nós, mas aquilo que pertence ao Senhor. Por isso que o Senhor ele nos ajude e ele, se não temos tido encargo, que ele nos dê encargo. Se ele já tem nos dado esse encargo, que possamos perseverar, possamos aprofundar no conhecimento daquilo que ele tem desejado nos dizer. Eu até gostaria de ler com os irmãos a continuidade desse texto que o Pablo leu ali no livro dos Salmos, capítulo 78. Salmo 78, logo o versículo seguinte ao último que ele leu, então versículo 5, fala que Jeová ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Esse, acredito que é um dos motivos pelo qual temos tido encargo com relação a esse tema, porque é verdade que corre o risco de que aqueles que uma vez receberam a luz e a revelação do Senhor com respeito ao tema de igreja, mas é possível que essa visão e essa realidade ela possa em algum momento da nossa vida cristã se estagnar, possa em algum momento se deturpar e pode ser que isso passe, como também fomos lembrados, essa realidade ela deixe de ser uma realidade individualmente para nós e ela passa a ser alguma coisa de costume, de tradição. E isso é um grande risco que corremos, e por isso, mesmo nós que reconhecemos que uma vez o Senhor ele nos deu alguma clareza e algum entendimento com relação a esse assunto, é necessário constantemente voltarmos ao Senhor, buscarmos o Senhor sobre esse tema e entender dele quais novas revelações ou quão profundamente ele deseja que ainda adentremos nesse tema. Mas também, irmãos, é uma responsabilidade muito grande desses irmãos que uma vez receberam essa revelação e essa luz. Há uma responsabilidade em nós de entregar isso aos nossos filhos, de entregar isso às gerações que estão vindo. Porque se isso não for tratado no nosso meio, então nós que nos reunimos aqui na Rua Presidente, nós
nos reunimos da maneira como nos reunimos, entendendo que essa é uma expressão de testemunho, uma expressão de igreja que temos entendido agradar ao Senhor e uma maneira mais correta de expressar sobre o corpo de Cristo. Mas se nós não passarmos isso aos nossos filhos, se isso não for ensinado aos nossos filhos, então quando essa geração crescer, pode, e é bem provável que ela vá para esse caminho de fazer os ritos e as coisas que nós fazemos, as nossas liturgias, puramente por tradição de homens, puramente por costume. E isso é algo que não deve acontecer, não deveria acontecer aos nossos filhos e não deve acontecer nos dias de hoje. Então nós que estamos no ano de 2024 aqui na Rua Presidente, cada um de nós precisa individualmente responder ao Senhor o porquê estamos aqui, o porquê nos reunimos dessa maneira. Individualmente precisamos responder ao Senhor qual é a maneira que nós temos entendido sobre a igreja, o corpo de Cristo. Isso não é algo que dá para ser delegado ou terceirizado. É uma resposta individual de cada um de nós. E dentro disso, irmãos, aí nós precisamos sim retornar às Escrituras para entender aquilo que o Senhor ele tem desejado renovar no nosso meio nos dias de hoje. E quando falamos de testemunho, ou quando falamos, e nós passamos para os irmãos esse nosso desejo de separar esse tempo para estudar sobre a casa de Deus, sobre a igreja de Cristo, muito provavelmente, e digo até comigo inicialmente, nós sempre vamos tender a procurar entender as liturgias, sendo que algumas dessas liturgias, elas vão ser maneiras como talvez nós aqui na Rua Presidente entendemos ser a melhor maneira de servir ao Senhor quando estamos juntos. E às vezes outros grupos de irmãos que também têm entendido com respeito à igreja, com respeito à unidade do corpo de Cristo, vão ter algumas liturgias diferentes das nossas. Então a liturgia em si, ela é alguma coisa realmente secundária, alguma coisa como consequência. Antes da liturgia, nós precisamos voltar a nós mesmos e de uma maneira íntima e pessoal com o Senhor. O Senhor ele precisa ganhar o coração de cada um de nós. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Entregamos a Ti esse tempo, Senhor. Obrigado porque o Senhor já tem falado conosco. Tem falado conosco, Senhor, nos dias passados, Senhor, nesse feriado, nesse final de semana, como hoje o Senhor tem falado conosco. E o nosso clamor, Senhor, é para que de maneira abundante Tua palavra seja revelada a nós. Livra-nos, Senhor, de qualquer desinteresse com respeito àquilo que interessa ao Senhor. Que não seja esse o nosso coração, que não seja esse o nosso espírito. Muito pelo contrário, que os nossos olhos estejam no Senhor. Senhor, entendendo o real motivo de termos sido salvos, entendendo, Senhor, essa obra maravilhosa da qual nós cantamos, que não apenas Cristo veio ao mundo, viveu neste mundo como homem e morreu, mas Cristo ressuscitou e Cristo virá para buscar a igreja dele. Obrigado por essa grande verdade. Obrigado, Senhor, por essa esperança viva que um dia há de se cumprir. Que todos nós estejamos interessados em glorificar o nome do Senhor. E que glorifiquemos o nome do Senhor nas nossas vidas individuais e também quando estivermos juntos, reunidos como parte da igreja de Cristo. É no nome de Jesus que oramos, Senhor. Irmãos, e eu também confesso aos irmãos que, estudando esse tema, talvez desde que eu me reúno aqui com os irmãos, e eu não passei até para um breve histórico meu, bem breve mesmo, de 30 segundos, 1 minuto, mas eu não passei, quando eu vim reunir aqui com os irmãos, o motivo de eu estar aqui com os irmãos
não foi pela maneira do reunir, não foi que o Senhor ele tinha me despertado sobre isso. Eu ainda era solteiro, ainda morava com os meus pais. Meus pais eles tiveram alguns anos, não sei, 2 anos, já incomodados com algum funcionamento com relação ao sistema religioso, com relação aos cultos. E eu continuei reunindo aonde estava, mas em algum momento algo me trouxe para cá, né? Algo me cativou. Sabemos que é o Senhor na soberania dele. E esse assunto, ele é um assunto que, à medida que eu fui reunindo com os irmãos e estando com os irmãos, o Senhor ele foi ganhando e me dando clareza. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós que tem se reunido com esse grupo, que tem às vezes até visitado, né? Mas principalmente aos que se consideram que reúnem aqui, tem os seus motivos. E não necessariamente o motivo que despertou a você seja por entender, né, e por ver que há uma unidade real com respeito ao corpo de Cristo. Falaremos passaremos, né, por esses motivos, por esses vários motivos depois, mas o mais importante, irmãos, não é aquilo que o trouxe, o que o fez e o tem feito reunir aqui com os irmãos. O mais importante é que cada um de nós estejamos dispostos diante do nosso Senhor, para que Ele mude todo o nosso conceito ou o nosso preconceito, para que Ele mude todas as verdades que às vezes nós acreditamos ser verdades e quando nós retornamos às Escrituras, não são as verdades do Senhor. Isso é o mais importante, é que o Senhor, esse desejo do Senhor, Ele se revelar a nós de uma maneira nova, de uma maneira plena. E quando nós falamos sobre testemunho, acho que é muito fácil para nós entendermos o testemunho, né? Quando nós falamos de um testemunho cristão, nós facilmente entendemos como que individualmente nós podemos testemunhar de Cristo. E temos exemplos ali no Novo Testamento, quando ali é citado de pessoas que foram testemunhas de Cristo, como Paulo. Então Paulo, tanto quando ele estava ali diante da multidão em Jerusalém, e ele relatando ali quando ele se encontrou com o Senhor, ou quando o Senhor o encontrou o caminho a Damasco, e Ananias, então fala, né, Ananias ordenado pelo Senhor, ele fala para Paulo que Paulo seria uma testemunha do Senhor. Paulo mesmo, nesse mesmo trecho, ele fala com respeito a Estevão, quando ele também dá esse relato ali fora de Atos 7, Atos 8, né? Ele dá esse relato de que Estevão ele era uma testemunha de Cristo. E Pedro também, ali na sua primeira carta, no capítulo 5, quando ele também diz, né, aquelas igrejas que estavam na dispersão, e ele fala, então, eu rogo aos presbíteros, eu presbítero como eles, e testemunha de Cristo, e coparticipante dos sofrimentos, né, de Cristo. Para nós, eu acredito ser muito fácil essa compreensão de um testemunho individual e de uma responsabilidade individual que nós temos no nosso cotidiano, então, no nosso trabalho, na nossa família, onde nós vivemos, nós sim temos essa responsabilidade individual e somos chamados individualmente para sermos testemunhas de Cristo, para testemunharmos daquilo que temos visto, que temos ouvido, testemunharmos do poder de Deus que tem sido operado em nós. Mas também é verdade que existe um testemunho coletivo. Se de uma maneira, ou por um lado, nós somos chamados individualmente para darmos esse testemunho individual, também coletivamente nós somos chamados para darmos um testemunho. E no livro de Atos, né, nesse relato com respeito à igreja primitiva, ao início ali da igreja, quando ela nasce, nós vemos vários momentos e várias situações em que é dito sobre esse testemunho coletivo. Então, primeiramente, por exemplo, já em Atos capítulo 1, então, depois que o nosso Senhor ele é assunto aos céus, e tendo já Judas se matado, os apóstolos eles veem aquela necessidade de alguém para substituir a Judas ou para
tomar o lugar de Judas naquele ministério e naquela missão deles. E aí Pedro fala, né? Então nós precisamos encontrar algum homem que teve desde o início do ministério do Senhor até ele ser assunto aos céus, e que este homem ele se torne testemunha conosco com respeito a todo esse histórico, ou toda essa vida humana do Senhor Jesus aqui na terra. E aí nós temos esse relato em Atos 1, nós temos esse relato de um testemunho coletivo, ali quando Pedro ele está na casa de Cornélio, então Atos 10, ali no versículo 39, quando Pedro se referindo a ele, fala: nós somos testemunhas de tudo que ele, Jesus, ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. E fala que quando Jesus, então, ele ressuscitado por Deus, ele aparece, mas ele não aparece a todo o povo, mas aparece àqueles que foram testemunhas, àqueles que comeram e beberam com ele. Existe esse chamado coletivo para testemunharmos do Senhor. E esses textos, né, de Atos 1, de Atos 10, Atos 13 também, eles são textos que também falando da ressurreição do Senhor, mas eles falam também da vida humana do Senhor. E talvez nem seria tanta a minha ênfase, né, mas realmente isso é algo que precisa ser trazido para nós, quando nós temos em Atos 2, também Pedro ele falando que Deus, né, ressuscitou a Jesus dos mortos, do qual eles, né, dessa situação, eles eram testemunhas. Então, os discípulos, os apóstolos, eles foram chamados não apenas para testemunhar da vida terrena de Cristo, mas também para testemunhar desse poder que operou em Jesus, esse poder vindo de Deus o Pai e que o ressuscitou de entre os mortos. E essa é uma informação muito importante para nós, porque como Paulo fala ali na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele trata da ressurreição do Senhor, e ele vai fazer a sua defesa com respeito à ressurreição do Senhor, e ele fala que o Senhor Jesus, depois da morte dele, ele apareceu com provas incontestáveis. E ali, tão importante esse versículo, se não me engano, 19, mas se a referência for errada, os irmãos vão lembrar, quando fala que se a nossa esperança em Cristo, ela se limita apenas a esta vida terrena, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. E pegando essa expressão emprestada de Paulo, quando Paulo, né, como apóstolo, ele fala que ele era aquele apóstolo como que nascido fora do tempo. Eu pego essa expressão para nós, nascidos fora do tempo, mas através daquilo que foi registrado para nós, nascido fora do tempo, nós podemos dar testemunho com respeito, não somente a tudo aquilo que o Senhor Jesus fez aqui nessa terra como homem, mas hoje nós podemos e devemos dar testemunho com respeito à ressurreição do nosso Senhor Jesus. Isso é incumbido a nós, isso é responsabilizado a nós, em darmos testemunho com respeito a esse poder, com respeito a esse feito maravilhoso, quando Jesus ele foi ressuscitado. Por causa da ressurreição dele, nós temos uma viva esperança. Nós não somos mais os mais infelizes e os mais miseráveis dos homens, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus venceu a morte, porque Jesus não se achou nele pecado. Sofreu, ele foi contado, como Isaías 53 fala, ele foi contado ali com os transgressores, mas nele não tinha pecado. Nele não tinha pecado, por isso era impossível a morte retê-lo. E por isso, quando julgado pelo Pai, não havia culpa ali. Não havia salário para o pecado, que é a morte. Uma vez não tendo pecado, Deus ressuscita o nosso Senhor Jesus dentre os mortos. Irmãos, e o que realmente, assim, dentro de tudo isso, né, dentro da questão do testemunho, o que tem queimado no meu coração é sobre o testemunho de Deus. É sobre a responsabilidade que nós temos de testemunhar sobre o poder de Deus, sobre o Evangelho, sobre a pessoa de Deus e de Cristo. Então, Pablo, ele até, acho que foi na sexta-feira, e eu comentei com ele, porque
Eu estava pensando nessa semana justamente, né, ali em Mateus 28:20, nas nossas Bíblias, não sei se em todas as versões, mas nas nossas Bíblias é colocada ali aquela ordenança de Jesus aos seus discípulos, né, e de pregar o evangelho a toda criatura com uma grande comissão. Eu não vejo assim. Eu acho que se a igreja ela tem como o seu grande objetivo, se ela entende que a sua missão nessa terra é ganhar pessoas para Cristo, isso pode gerar grandes riscos, que se o Senhor conduzir a gente pode ver alguns exemplos, não é o meu foco, pode ser um parênteses, mas vamos ver como o Senhor vai conduzir. Mas não entendo que a missão da igreja nessa terra é ganhar pessoas para Cristo. Entendo que a grande comissão para a igreja é aquilo que foi registrado, e os irmãos conhecem, mas quero que os irmãos abram comigo no livro de Atos, logo ali no primeiro capítulo. Atos capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então Jesus responde aos discípulos: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Irmãos, esse é até um movimento muito parecido com essa pseudo-grande comissão. Então, quando Jesus fala de ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas, porque quando o Senhor Jesus, e aí os irmãos podem falar, não, mas aqui não há uma ordem do Senhor para que vocês precisam testemunhar de mim, vocês precisam. Mas se não há uma ordem, há uma sentença, que aí nós não conseguimos escapar dela, porque ao recebermos poder pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo ele vem em nós, ele habita em nós, a consequência disso é sermos testemunhas do Senhor. E esse testemunho, ele segue essa ordem bem lógica. Quando o Senhor ele começa ali do coração de Israel, né? E ele fala, então vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. É um testemunho que ele começa em Jerusalém e ele vai se expandindo até os confins da terra. Ele vai se expandindo por todo o planeta Terra. Irmãos, eu tenho entendido, considerando esses textos, que essa é a grande comissão da igreja. Essa é a grande responsabilidade da igreja, testemunhar de Cristo, testemunhar da sua pessoa, testemunhar dos seus mandamentos, testemunhar daquilo que ele fez, do seu poder. Essa é a nossa missão como igreja, como corpo de Cristo. Então não entendam os irmãos que quando eu coloco isso, eu estou restringindo essa missão a nós que nos reunimos aqui. Essa é a missão da igreja. Nós não somos a igreja, somos parte da igreja, parte do corpo de Cristo. Sim, temos a nossa responsabilidade, como um grupo de irmãos que se reúne em torno do nome do Senhor, como um grupo de irmãos que diz que deseja glorificar ao Senhor através dos nossos ajuntamentos, temos sim a responsabilidade de entendermos qual a melhor maneira de coletivamente expressarmos de Cristo. E é interessante assim, porque quando a gente fala desse testemunho, e para nós é muito mais fácil quando a gente enxerga esse testemunho da igreja num sentido terreno, no sentido de um testemunho apenas para os homens. E esse é um ponto que eu vou querer focar. Porque quando nós testemunhamos aos homens, e aí, quando digo testemunho, esse testemunhar ele pode ser
um bom testemunho ou um mau testemunho, e isso vai trazer consequências de qualquer maneira. Um ou outro caminho vai trazer alguma consequência ou alguma resposta do mundo a nós. Mas não nos esqueçamos, irmãos, que há também um testemunho para os seres celestes. Até o que me fez pensar um pouco nisso é quando, ali em Mateus 5, né, no Sermão do Monte, e ali a gente vê que isso diz respeito a testemunho quando o Senhor Jesus fala aos discípulos: vós sois o sal da terra, e fala também: vós sois a luz do mundo. E é claro que, lendo ali esses textos, ali fala de um testemunho para os homens. Tanto que quando o Senhor Jesus fala da luz do mundo, e ele fala dos homens virem as boas obras, as nossas boas obras, para glorificarem ao Pai. Mas pegando, aí não, essa é a interpretação correta com relação a esses textos. Eu não quero deturpar essa interpretação, mas quero só que os irmãos me acompanhem naquilo que me levou também a pensarmos que existe um testemunho da igreja para esses seres celestiais. Então, quando a gente fala do sal da terra, a gente está falando de algo terreno, algo nessa esfera, e a luz do mundo. E aí o Senhor Jesus vai falar, né? A gente não se edifica uma cidade, ou quando se edifica a cidade sobre o monte, né, ela vai iluminar, e a gente não acende uma candeia para colocar debaixo de um alqueire, mas coloca sobre o velador para iluminar toda a casa. Então, nessa figura de um pouco mais altos, né, de iluminando, mas nessa esfera mais alta, mais celestial, eu fiz esse link. E é claro, de novo, irmãos, reforçando, ali o testemunho é um testemunho para os homens, nas duas figuras que o Senhor usa. Só que não esqueçamos que, por exemplo, logo ali no início de Jó, tanto no capítulo 1 como no versículo 2, quando os filhos de Deus vão se apresentar e comparecer à presença dele, aí também Satanás, ele aparece ali. O Senhor Deus, ele pergunta a Satanás: de onde você vem? Satanás fala de rodear a terra. E o que o Senhor Deus fala a Satanás? Você observou o meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó, homem justo, reto, íntegro? Não pensemos que os seres celestiais não olham para nós como indivíduos, como membros do corpo de Cristo, mas também como corpo de Cristo, como igreja. Até porque, aí foi a oração da Nádia, se não me engano, na sexta-feira, quando ali em Efésios, no capítulo 3, versículo 10, Paulo fala que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O Senhor incumbiu a igreja dele de que ele seja conhecido, de que haja esse testemunho não somente aos homens, mas também aos principados e às potestades. Irmãos, esse assunto ele não é brincadeira, esse assunto não deveria ser um assunto tratado de qualquer maneira por nós, do testemunho coletivo da igreja, da maneira como nós precisamos expressar o corpo de Cristo e expressar ao mundo, dar esse testemunho ao mundo. Não pode ser algo tratado com baixo valor, com baixa estima, mas é algo que precisa ser valorizado, é algo que precisa ocupar a devida importância. Porque, de novo, irmãos, nós não estamos falando do nosso testemunho, nós não estamos falando da nossa pessoa, nós estamos falando, e quando falamos de testemunho de Deus, é da pessoa de Deus. Nos referimos a Deus quando falamos de testemunho de Deus, quando falamos de testemunho da igreja. As pessoas não vão olhar para nós individualmente, não vão olhar para mim, Mateus. Eles vão olhar para a igreja, eles vão olhar para os crentes, eles vão olhar para os evangélicos. E isso precisa nos doer. Como tem sido a resposta do mundo, ou como o mundo tem enxergado a igreja de Deus hoje. Eu li até buscando, o Pablo, há não muito tempo ele trouxe, e aí eu não vou lembrar os números, mas ele trouxe sobre um dado com relação à quantidade de
denominações que existem no Brasil hoje, de como que a segunda maior denominação que existe é a denominação dos desigrejados. E buscando também algum dado disso, eu achei uma matéria no UOL, mas antes, irmãos, de passar alguns trechos dessa matéria. Essa matéria ela começa citando um artigo que parece que é um brasileiro que mora na Suíça ou pertence ali a alguma universidade em Zurique. Ele escreveu um artigo com respeito à igreja. E nesse artigo, ele coloca algumas informações e a gente pode pensar que isso não... que importa, né? O que os outros pensam de nós, mas importa. Porque sim, não importa. E na verdade é uma promessa do Senhor que nós, como igreja, seremos perseguidos. E aí, tá tudo certo, é isso mesmo. Então, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo vão padecer perseguições. Só que, olha só, irmãos, esse artigo ele foi publicado no dia 17 de maio de 2023, mas foi um estudo feito até 2019. Esse rapaz, né, ele chama Victor Araújo. Então, o título do artigo é Surgimento, Trajetória e Expansão das Igrejas Evangélicas no Território Brasileiro ao longo do último século, 1920 a 2019. Então, ele coloca, e é de assustar, irmãos, porque ele coloca que em 2019 existiam 110 mil igrejas evangélicas no Brasil. E coloca que em 2019 foi aberta uma média de 17 igrejas por dia. Irmão, será que... E é claro que a palavra de Deus, ela é um livro e são letras para serem lidas, recebendo a revelação do Senhor, recebendo a revelação do Espírito. Mas será que o Espírito ele tem revelado tantas coisas diferentes assim? Será que nós podemos, ao ler a palavra de Deus, dizer que existem aqui no Brasil 110 mil maneiras de ler os textos? A gente consegue ir ali num texto e ter 110 mil, ou a Bíblia como um todo, o Novo Testamento, ou mais especificamente as cartas às igrejas como um todo, e ver ali e falar, não, tem 110 mil maneiras de nós interpretarmos esses textos. E é triste nós olharmos para esse cenário que não é novidade, quando nós olhamos e vemos, né, aí o sistema religioso, a gente vê as denominações e a gente vê essas várias expressões com respeito à coletividade da igreja. Mas é triste porque para o mundo, ou pelo menos para essa pessoa que escreveu isso, ele enxerga isso como um mercado religioso. Uma expressão um termo que ele usa aqui algumas vezes. Ou também, quando ele, falando aí sobre as denominações, sobre as diferenças de denominações, ele vai falar assim, em algum momento aqui, por exemplo, as igrejas desse grupo, aí ele está se referindo a determinado grupo, né, elas são hegemônicas no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, São Paulo e Paraná. Em contrapartida, possuem menos penetração nas unidades federativas com forte presença das igrejas evangélicas missionárias. Ele faz uma divisão de igrejas evangélicas missionárias, apostólicas, pentecostais, neopentecostais. Então, essa forte presença das igrejas evangélicas missionárias, como Minas Gerais e Distrito Federal. Os seus rivais neopentecostais são mais salientes no norte e centro-oeste. Em outro trecho, a profusão de denominações evangélicas no Brasil gera uma intensa competição por espaço e por fiéis.
Em outras palavras, já um pouquinho mais para frente, conformou-se um equilíbrio no mercado religioso brasileiro em favor do segmento evangélico, de modo que a competição entre as denominações desse grupo opera, sobretudo, em detrimento do catolicismo. E aí ele fala, durante o artigo aqui, que o catolicismo ele está tendo uma menor adesão, né, um menor crescimento. Irmãos, e, de novo, isso não. A questão, né, da situação da igreja como um todo, ou do testemunho que a igreja como um todo dá a esse mundo, isso não é novidade. Isso não é novidade para nós. Nós, nesses dias, passamos então, por um breve histórico, né, em alguns momentos aí da história da igreja. Isso não é novidade para nós, mas por que isso não tem nos doído, irmãos? Por que quando a gente olha para essa confusão para o mundo, porque para o mundo fica confuso e também não só para o mundo, mas para os irmãos fica confuso, porque e a gente, é uma pergunta muito comum, muito corriqueira, e a gente acaba ficando cauterizado e achando normal quando nós falamos que somos cristãos e a pessoa, né, e aí é um incrédulo, é um irmão, fala, mas de qual igreja você é? A gente entende que ele quer saber aonde que a gente reúne, mas será que se houvesse uma sinceridade da nossa parte, porque eu acho que é isso que pode nos faltar, uma sinceridade de voltarmos às Escrituras, de voltarmos à palavra de Deus e entendermos como Deus deseja ser testemunhado pela sua igreja. Será que se houvesse essa sinceridade da nossa parte, nós teríamos tantas maneiras, né? E a gente vai ver aqui, irmãos, que a questão dos nomes, isso é o de menos, no sentido de que isso é uma consequência. Porque, sim, os irmãos que se reúnem aqui na Rua Presidente têm entendido, né, que uma melhor expressão de testemunhar o corpo de Cristo, uma das coisas que nós entendemos ser melhor é não termos uma placa, não termos uma denominação. Mas quantos outros grupos se reúnem sem placa e não têm nenhuma compreensão com respeito ao corpo de Cristo, com respeito à igreja, com respeito a esse testemunho que deve ser dado pela igreja? Quantos grupos sem placa são uma denominação sem denominação? Irmãos que, por causa de suas ideias, se reúnem sem tentar voltar para a Bíblia, sem tentar entender como o Senhor deseja que nós nos reunamos, como o Senhor deseja que coletivamente nós sirvamos uns aos outros, como o Senhor deseja que ou como o Senhor deseja que a vida da igreja funcione. E então, voltando aqui para o artigo que está lá no UOL, né? É também um artigo publicado no dia 15 de julho do ano passado. E peguei também alguns trechos, irmãos, porque olha se é possível isso, termos a Bíblia como o nosso livro de inspiração, e se dissermos que cremos na Bíblia como na plenitude dela, ela é a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Tudo que foi registrado aqui foi registrado para o nosso ensino. O que foi registrado para as igrejas, as cartas, elas são doutrinas para as igrejas. É possível, irmãos, essa pergunta que eu faço, porque então ela coloca foi uma jornalista, ou nem sei se é jornalista, né, mas uma moça que escreveu isso aqui, e num trecho ela fala: as tantas denominações evangélicas existentes no Brasil apresentam nomes e propostas muito diferentes entre si, ainda que tenham o mesmo livro sagrado em comum, a Bíblia. É possível isso? Não é contraditório nós termos o mesmo livro sagrado em comum e termos propostas diferentes? Qual que é a nossa proposta, irmãos? Como testemunho coletivo, como testemunho de igreja, qual que é a nossa proposta? Ganhar almas? Agregar pessoas à nossa comunidade? É encher esse salão de pessoas? E pensar que isso é um sinal da manifestação do Senhor? Como igrejas têm feito? Aí, Jenny que me trouxe essa notícia.
Mas isso também não é algo de uma igreja, irmãos. A gente vai, ou de uma congregação, a gente vai tendo esses relatos. Mas uma congregação não sei onde que não vai falar mais sobre cruz, sobre o sangue, sobre a Páscoa e sobre mais um monte de assunto, porque isso ofende as pessoas. Mas a cruz, ela é escândalo para os judeus. E ela é loucura para os gentios. Mas é salvação para nós que cremos, irmãos. Será que aquilo que é o que faz o evangelho ser o evangelho, que é o sacrifício, né, e a obra completa do nosso Senhor Jesus, não só o sacrifício dele, mas tudo isso que foi relatado agora no momento do partir do pão. Será que a gente tira isso e a gente continua sendo igreja de Deus? Porque também, como foi lembrado nesses dias, a palavra eclesia, ela não é um termo restrito ao contexto cristão. Vemos em Atos que essa palavra eclesia se referia a um ajuntamento. E quando nós tiramos o cerne do evangelho, quando nós tiramos a base do evangelho, que é Cristo, e tiramos isso e colocamos de lado, quando nós temos a mesma atitude de Laodiceia, de estarmos reunidos, mas não ao redor do nome de Cristo, porque Cristo foi colocado para fora e ele está ali batendo a porta, esse ajuntamento não é um ajuntamento cristão. Esse ajuntamento não é um ajuntamento para testemunhar de Cristo. E se tivermos várias propostas, irmãos, se ao pegarmos e lermos a palavra de Deus e estudarmos a palavra de Deus, nós não tivermos apenas uma proposta, que é testemunhar a Cristo, que é glorificá-lo, que é glorificar o Pai através do nosso ajuntamento, através do nosso ir, glorificá-lo através da nossa expressão para o mundo, para os seres celestiais, através do nosso testemunho para a igreja, para os demais irmãos. Se a nossa proposta não for de glorificar a Deus, não for glorificar a Deus, irmãos, eu não sei, eu não consigo encontrar outra proposta na palavra de Deus se não for essa. E aí, eu tinha mencionado com relação a o que é entendido como a grande comissão da igreja. Mas, irmãos, olha, se entendermos como igreja que o que temos que fazer é ganhar almas para Cristo, aí talvez a gente vai cair nisso que é citado aqui nesse outro trecho, quando essa moça ela fala que há igrejas mais conservadoras, outras inclusivas, acolhendo pessoas LGBTQIA+, e até mesmo aquelas que unem fiéis por meio de passatempos ou estilos musicais em comum. Cristo já não é o motivo do ajuntamento. Se a nossa intenção como igreja é fazer com que pessoas elas participem dos nossos ajuntamentos, e aí, para isso a gente vai fazer várias coisas, inclusive tirar Cristo do centro, ou até mesmo da casa de Deus, né, colocando para fora, é isso que vai acontecer. As pessoas, elas vão se juntar a outras pessoas, não por causa de Cristo, não por aquilo que Ele determinou e sentenciou à igreja, mas por causa das suas afinidades humanas. Infelizmente, e é isso que vemos, né, dentro desses relatos, né, dentro do que vemos, é que hoje as congregações é como se as pessoas estivessem andando no supermercado e aí ela vai pegar uma embalagem e falar, não, isso aqui tem isso, tem mais sódio, tem menos proteína, não, essa aqui eu não quero não porque essa aqui não me agrada. Essa aqui não é aquilo com o que eu tenho afinidade. Ou se a gente vai no restaurante, a gente pega o menu, não, esse aqui, não, isso aqui eu não gosto, não. Lá eles falam sobre a cruz de Cristo, não, isso aqui eu não quero. Não, aqui eles confrontam o pecado, não quero. Aqui eles têm, aqui eles gostam de futebol. Aqui eles gostam é um grupo que eles se reúnem porque é um grupo de motoqueiros que se reúnem, ou é um grupo que se reúne porque ali as músicas são rock. Irmãos, é isso? É assim que nós escolhemos o local em que reunimos? É de novo, irmãos, eu jogo essa responsabilidade para nós. E aí eu jogo
essa responsabilidade é para mim, mas eu pergunto para você, irmão. Por que que você está aqui? É porque aqui não tem, também como lembrado, né, aqui não tem um pastor ordenado? É porque aqui as músicas são músicas um pouco mais tranquilas, nós cantamos mais hinos? É porque os músicos eles ficam lá atrás? É porque os presbíteros aqui eles não ficam obrigando a nós, né, a darmos dízimo? Ou pode ser, né, porque meu parente reúne aqui, meu amigo reúne aqui é do lado de casa. Irmãos, de novo, os irmãos podem estar aqui pelos motivos, podem no sentido de uma possibilidade, podem, mas não devem, né? Mas os irmãos podem estar aqui por seus vários motivos. Mas se qualquer motivo que tem trazido o irmão e o único não for Cristo, não for a centralidade de Cristo, a centralidade do Evangelho, aí se o irmão entende um ajuntamento coletivo em que, quando alguma coisa ali me desagradar, eu vou embora. Quando meu primo ele sair daqui, eu vou embora. Quando eles começarem a falar ali de pecado, eu vou embora e escolho outro. Se a gente trata assim, e se a gente entende coletividade de igreja e testemunho de igreja dessa maneira, irmãos, a nossa saúde espiritual, ela não só está bem ruim, mas ela não vai melhorar. Porque se nós entendemos uma coletividade de uma maneira individual, de uma maneira individualista, isso é um prejuízo para a nossa fé, irmãos. Porque a bênção na disciplina, a bênção na exortação, a bênção na admoestação, a bênção quando a minha vontade ela não é feita, a bênção quando a minha vontade ela não prevalece sobre a vontade dos irmãos, a bênção quando o meu velho homem ele é crucificado no meio dos irmãos, por situações em que eu preciso tomar cruz. A bênção para nós, irmãos. E se nós não conseguimos enxergar a bênção nisso, vai acontecer alguma situação aqui e a gente vai parar de reunir. Ou a gente não para de reunir porque numa consciência, né, para com Deus eu pelo menos vou ali à igreja, mas eu já não interajo com os irmãos, eu já não sirvo aos irmãos, eu já não me submeto aos irmãos. Irmãos, todos esses são caminhos que nós podemos seguir. Mas se o nosso único caminho não for Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, nós não vamos chegar ao Pai. E aí a gente vê como... E aí ela coloca aqui, né, que ela cita até rádio, televisão, coisas que a igreja não fazia antes porque eram consideradas mundanas e elas se adaptaram, né, ao mundo. E aí Romanos 12 foi para o espaço, né, porque é isso. Então não é o mundo que tem que ser confrontado pela igreja no sentido das obras do mundo, né, sendo confrontado por aquilo que o Senhor deixou registrado, mas para ganhar pessoas, para agregar pessoas a Cristo, não a Cristo, mas aos locais de reunião, nós nos adaptamos ao mundo. Nós não temos festa junina, mas temos um arraial gospel. Nós fazemos movimentos para agradar as pessoas e não para agradar a Cristo. E isso foi até assim, eu diria, um ponto em que quando eu comecei a considerar, e eu estava indo num caminho no sentido assim de, irmãos, de a vida da igreja ela tem a ver com o próximo. E é claro, né, com o meu irmão, com outro membro. Mas isso é secundário. Porque se a minha ênfase é em você, irmão, é em você, irmã, eu vou te destruir. Não necessariamente porque eu vou fazer o que você não gosta, mas talvez porque fazendo o que você gosta, ou te tratando da maneira como você gosta, eu vou destruir você. Eu vou fazer a sua fé sucumbir. Irmãos, a nossa prioridade ao estarmos juntos precisa ser o Senhor Jesus. O nosso desejo precisa ser agradá-lo, não agradar os nossos irmãos. E aí sim, se nós agradamos ao Senhor e nós fazemos, né, aquilo que Ele nos ordena, como por exemplo, né, e aí são situações específicas, mas nós temos situações de disciplina registrada na palavra, temos passado aí por esse
por esse texto de Romanos capítulo 16, quando fala que aqueles que andam em desacordo com a doutrina que aquele grupo de irmãos aprenderam, então que os irmãos que têm aprendido a doutrina, que se afastem desses que andam em desacordo com a doutrina que aprenderam, aqueles que servem ao próprio ventre precisam se afastar deles, e a gente acha que isso é muito duro. E a gente acha que nisso não tem amor. Irmãos, isso não está na nossa mão. Se o Senhor da igreja, se o cabeça da igreja falou, afastem-se dele, não se associem com aqueles irmãos, com aqueles cristãos que querem viver de maneira obstinada no pecado, não se associem a eles, nem se assentem com eles para comer. A gente acha que a gente consegue rasgar essa página da Bíblia e não. Fazer isso é uma demonstração de não amar os irmãos. Que o Senhor nos livre de nós focarmos os irmãos antes de focarmos a Cristo. Olha só, irmãos, ainda dentro desse texto de Atos 1, ou de Atos, né, desse início de igreja. E isso vai reforçar para mim que a missão da igreja ela não tem a ver com ganhar almas para Cristo, porque ali no capítulo 2, depois que o Espírito Santo ele desce, né, ali aos discípulos, Pedro ele faz seu discurso, e ao final desse discurso é relatado que 3.000 pessoas elas foram batizadas, 3.000 pessoas elas foram agregadas à comunidade cristã. Irmãos, qual que é a maneira de nós agregar? Na verdade eu não posso falar isso porque vai entrar em contradição ao que eu ia falar, porque eu ia usar essa terminologia. Qual a maneira de nós agregarmos pessoas a Cristo? Vamos usar isso dentro de uma perspectiva. Mas a maneira, irmãos, como nós fazemos isso, ou qual que é a maneira das pessoas a chegarem a Cristo? Acho que é uma melhor colocação. É a vida da igreja, que é Atos 2:42, quando falando e registrado que então essa comunidade cristã, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Essa é a vida orgânica da igreja. Nada que foi estipulado aqui. Nenhuma liturgia que foi instituída por homens. Vida orgânica de igreja. Por isso, irmãos, conversando com uma irmã sobre o reunir, sobre a maneira como nós nos reunimos, e essa irmã, eu queria reunir num local que fosse como a igreja primitiva, e não sei o que ela viu aqui, mas veio aqui para estar conosco, e eu tentando entender essa colocação, e, irmãos, essa, sendo sincero, é uma colocação ou uma visão, a igreja primitiva é uma visão muito romantizada que nós temos sobre ela, achando que eram só flores, achando que eram só os milagres, sem saber que a gente vê até nas cartas, né, quantas coisas, quantas heresias, quantos irmãos, né, na verdade poucos irmãos registrados, mas entregues a Satanás porque eles estavam obstinados no seu próprio erro, no seu pecado. E mas ali vocês tem um sistema que sim, é sistematizado, que a gente primeiro tem o partir do pão e depois a gente tem o estudo da palavra, e talvez ali que também não acho que seja uma coisa errada, acho que é questão de liturgia, né? Mas talvez teria que ser ter um cântico, alguém ministra uma palavra, depois outro cântico, é uma coisa guiada pelo Espírito Santo. Mas, irmãos, essas liturgias são secundárias. São secundárias, aqui não tem liturgia. E no final, então, quando é relatado
como a igreja vivia de maneira orgânica. Então a igreja, de maneira orgânica, vivia, e enquanto a igreja vivia de maneira orgânica, no final do versículo 47, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Por isso, irmãos, essa não é a comissão para a igreja, ganhar almas para Cristo, porque a gente não consegue ganhar nós mesmos. Eu não consigo ser ganho por mim mesmo. Como que eu vou ganhar outra pessoa para Cristo? É o Senhor que precisa ganhar essas pessoas para Ele. E talvez, porque também um irmão que se reúne da maneira como nós nos reunimos, conversando com ele há mais tempo, e o incômodo, né? E a gente sabe, pelo menos eu já ouvi mais de uma vez essa queixa, em que o nosso grupo, né? Os grupos, de maneira geral, das igrejas, né? Que nós temos, dos irmãos que nós temos contato, que se reúnem dessa maneira como nós nos reunimos. Então há uma queixa de que talvez que não há um acréscimo numérico de irmãos. Às vezes sim, existe uma renovação de irmãos, mas o número fica mais ou menos ali no mesmo tanto. E se a gente começa a preocupar com quantidade, de novo, irmãos, nós vamos fazer coisas e procurar ferramentas para que essas pessoas elas passem a estar conosco, como se isso fosse o mais importante, sendo que o mais importante é essa pessoa estar com Cristo. E talvez a falta de acréscimo, de quantidade nos nossos meios, é porque nos falta poder do alto. É porque nos falta, e aí Atos 1, né, quando fala do receber poder, se refere ao Espírito Santo. E talvez nos falta uma vida de consagração ao Senhor. Talvez nos falta uma vida espiritual, uma vida cheia do Espírito Santo. E aí pode ser que seja isso que esteja faltando em nós individualmente e coletivamente. E talvez seja por isso que pessoas não estão sendo agregadas pelo Senhor a, por exemplo, esse local. Porque a nossa vida tem sido uma vida carnal. Porque nós temos dado provisão à carne e não ao Espírito. Porque nós temos permitido que as obras da carne se manifestem no nosso meio e não o fruto do Espírito. Se nós não formos pessoas, né, irmãos, irmãs, cheias do Espírito Santo, não vai haver manifestação de poder nas nossas vidas. Pessoas não serão impactadas pela nossa vida. Irmãos, a individualidade ela é muito séria. Porque se eu individualmente não me consagrar ao Senhor, eu vou trazer prejuízo a vocês, irmãos. Eu vou trazer prejuízo a esse grupo. Se eu não me consagrar ao Senhor, eu vou trazer prejuízo a esse grupo. Por isso eu preciso ir diante do Senhor e pedir perdão pelos meus pecados. Pedir ao Senhor que Ele derrame a luz dele sobre mim e que pecados ocultos sejam manifestos, sejam revelados e que eu me arrependa. Porque uma vida carnal traz prejuízo para a congregação. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmãos, e por que finalizando assim, né? Uns 10, 15 minutinhos, ou nem tanto. Vou falar aqui, na verdade, mais meia hora, porque o que for menos que isso é lucro. Mas é também uma colocação muito forte logo ali em Romanos, no capítulo 2. Isso precisa fazer com que nós voltemos para o Senhor. Porque quando Paulo ali está falando dos judeus, está falando daqueles que observam a lei, ele fala no versículo 24 do capítulo 2, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Irmão, se o mundo olha para nós e vê confusão na igreja, e vê algo confuso, sem clareza, se o mundo olha para nós e ele se sente bem, e ele sente que dá até para participar das reuniões, porque ali faz bem para a minha alma. Irmãos, o nome de Deus ele não é blasfemado entre os gentios por causa dos gentios.
ele é blasfemado entre os gentios por nossa causa. Se a igreja, a quem foi dada essa responsabilidade de testemunhar de Cristo, se ela não consegue fazer isso de maneira adequada, se ela não busca da parte do Senhor como dar esse testemunho ao mundo, como ser esse sal da terra, como ser essa luz do mundo, se nós não buscamos isso, e o nome de Deus ele é blasfemado, é por nossa causa, irmãos. E nos falta esse amor pelo nome do Senhor. Nos falta esse amor pela casa de Deus. Nos falta esse amor pela palavra de Deus. E eu acho muito bonito quando, por exemplo, ali em Deuteronômio, no capítulo 9, Moisés, então, ele repassando várias coisas, e no versículo 25, se referindo a quando em Êxodo 32 ele sobe ao monte e o povo então faz ali o bezerro de ouro. E ali no versículo 25 Moisés revisitando essa situação, ele fala, e ele registra, né, ele escreve que nessa situação ele fala: prostrei-me, pois, perante Jeová, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto Jeová dissera que vos queria destruir. Moisés falando ao povo. E aí Moisés, ele ora a Jeová dizendo: Jeová Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado. E a preocupação de Moisés aqui não era com o povo, irmãos. Versículo 28. Se eu, pelo menos, estou fazendo a leitura corretamente, porque no versículo 28 Moisés fala: para que o povo da terra de onde nos tiraste, não diga, não tendo podido Jeová introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Moisés ele não estava preocupado com o povo, ele estava preocupado com o nome de Deus. E essa expressão ela é muito parecida quando ali em Números 14, depois que aqueles espias são mandados à terra, para a terra prometida, a terra de Canaã, para espiar, e eles, dos 12, né, 10, nós sabemos a história, 10 eles voltam e dando ao povo o pior relato possível, e por causa desse relato todo o povo ele é afetado, e ele não crê na promessa que o Senhor Deus tinha feito ao povo. E no versículo 14, no capítulo 14, no versículo 13, Moisés ele responde a Jeová: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Jeová, estás no meio deste povo, que face a face, ó Jeová, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares deste povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo Jeová fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Eu vejo tão lindo isso. Moisés, ele não estava... Porque também o Senhor Deus, ele fala para Moisés que ele mataria todo o povo e que de Moisés ele levantaria uma outra nação. E Moisés, ele não estava importando, ele não estava preocupado com o seu nome, mas ele estava preocupado com o nome de Deus. E eu não sei, irmãos, de verdade, eu não sei se quanto eu estou preocupado com o nome de Deus, quão mais importante eu tenho o nome de Deus quando comparo com o meu nome. Quando ali em Atos 9, Paulo ele tem aquele encontro com o Senhor, né, e Ananias falando a ele, ou o Senhor falando através de Ananias, o Senhor fala que, então Paulo, ele seria, né, ele foi um instrumento escolhido para levar o nome dele, né, o nome de Deus o nome do Senhor perante os gentios, e fala que ele mostraria o quão necessário era sofrer
pelo nome do Senhor. E aí Pablo, ele leu esse texto de Ageu, no capítulo 1, versículo 9, quando ali o povo, depois que retornou da Babilônia, né, quando alguns retornaram para Jerusalém para reedificar a cidade, e diante de várias situações, de várias adversidades, eles param de edificar a cidade. E o Senhor é duro porque, como o próprio Senhor ele coloca, a casa de Deus, ela permanecia em ruínas naquela situação. E não é que o povo simplesmente parou e, vamos ficar sentado aqui. Mas enquanto a casa de Deus estava em ruínas, cada um ali do povo corria por sua própria casa. Irmãos, sejamos sinceros de que a nós nos dói muito mais quando nós somos difamados, quando alguém fala alguma coisa sobre nós e aí nós vamos lá tirar satisfação, nós vamos tentar arrumar a situação, melhorar a situação. Nós temos uma prontidão e uma disposição muito maior quando o nosso nome está envolvido em uma coisa, em uma situação ruim, quando o nosso nome ele não é bem visto. Há uma preocupação e uma importância muito maior com isso do que quando nós olhamos, né? E aí, essa figura, também lembrada pelo Pablo, de Jesus, ele chegando a Jerusalém e chorando. Se nós olhamos, irmãos, a igreja, e nós olhamos as congregações, as denominações, se nós não entendermos qual é o desejo do Senhor de se expressar coletivamente, como o Senhor tem desejado se expressar através da igreja, e se nós vemos isso e está tudo bem, e se nós vemos isso, essa confusão toda, e nós achamos que isso é normal, nós não vamos chorar. Mas deveríamos chorar pelo nome de Deus. Deveríamos chorar pelo testemunho de Deus. E deveríamos dar pouca ou nenhuma importância para o nosso nome, para a nossa honra, para a nossa glória. Não fomos salvos para que o nosso nome fosse elevado. Nós fomos salvos e o nome do Senhor já foi elevado, já foi exaltado. E também usando esse exemplo, né, do Senhor Jesus. Também em João 2, acho que Pablo também falou sobre isso. O problema, irmãos, e aí o Senhor ele nos ajude a considerarmos, a nos checarmos. O problema é que o zelo pela casa de Deus não tem nos consumido. Tem nos consumido o zelo por nós mesmos. Tem nos consumido a nossa fama, a nossa honra, a fama do nosso nome, do nosso sobrenome, a nossa reputação. Isso tem feito com que não tenhamos noite de sono e não a casa de Deus, não o nome de Deus, não o testemunho de Deus. Sejamos também imitadores de Jesus nesse sentido, em permitir que o zelo pela casa de Deus nos consuma e que nós lutemos por isso, irmãos. Porque dentro desse histórico, né, ou dentro desses momentos em que fomos lembrados de irmãos sendo martirizados, é interessante, né, porque no grego a palavra testemunho é mártir, né, que é do martírio aí que tanto conhecemos. Não diria que a palavra mártir ela tem esse nome por causa dos mártires, né, do testemunho, mas querendo ou não, aqueles que testemunharam fielmente do Senhor, muitos deles, milhares, não vou falar milhões aqui por desconhecer, mas no mínimo milhares deles foram mortos por causa do testemunho de Deus, porque não puderam abrir mão do testemunho de Deus. Só que, sabe qual que é o problema, irmãos? É porque, acho que também ali em Atos 5, depois que Pedro e João, eles foram presos e saíram, e
E eles continuaram anunciando a Jesus, e se não me engano é nesse relato que eles falam: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Talvez essa seja a situação em que nós precisamos ir ao Senhor. Porque se nós não temos visto e ouvido, de que nós vamos testemunhar? Se nós não temos visto e ouvido, a gente não vai lutar pelo testemunho de Deus. Essa é uma ressurreição do Senhor que nós falamos hoje. Ela é um dos argumentos que Josh McDowell, no seu livro Mais que um Carpinteiro, ele usa ao dizer que, então, dos apóstolos ali, dos discípulos, também lembrado, né, pelo Tarsis, somente João não foi martirizado. Para mim faz todo sentido, irmãos, porque aqueles apóstolos, eles eram perseguidos não apenas por anunciar a vida que Jesus teve nessa terra, mas também por testemunhar da ressurreição e afirmar que Jesus ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas não faria sentido se isso fosse uma mentira. Se isso é uma mentira, para que morrer? Eu não vou morrer por uma mentira. Mas os apóstolos, eles morreram por causa dessa grande verdade, porque eles não poderiam entrar numa contradição em negar que Jesus ressuscitou, sendo que Jesus ressuscitou, ainda que lhe custou a vida deles, mas eles não abriram mão do testemunho de Deus, irmãos. Olhemos para a casa de Deus, olhemos para a igreja, irmãos, e não abramos mão desse testemunho. Que o Senhor, Ele abra os nossos olhos, Ele use de misericórdia de nós para vermos a igreja de Cristo e não abrirmos mão desse testemunho, porque é verdade que vários irmãos que já se reuniram aqui e que diziam ter visto, né, essa questão do testemunho da igreja, voltaram para as denominações. Mas, irmãos, não importa esses irmãos, importa você, a mim, nós que estamos aqui hoje. Que o Senhor, Ele abra os nossos olhos para retermos o testemunho de Deus e para zelarmos pela casa, pelo nome, pela honra e pela glória de Deus. O Senhor nos ajude, irmãos.